Cinema oriental não é tudo igual. Eu sou a Manu do Coreanismo. Eu sou Bia Mazzaropi e esse aqui é o Lugar Marcado. Essa é a sua musiquinha. Hoje a gente tá aqui com a Manu do Coreanismo. Manu! Oi, tudo bom? Eu sou a Manu do Coreanismo. Bom, eu tenho um canal aqui no YouTube, óbvio, não é mesmo? Vai estar aqui. E eu falo sobre cultura pop coreana, então eu falo sobre filmes coreanos, sobre dorama, que é basicamente novela coreana, K-pop, não é mesmo? E várias coisas. Vão lá e me sigam. Veja o Clube do Dorama, é muito bom. Ah, o Ajudani também é muito bom. Sim, eu dou palpite na vida dos outros no Ajudani. E no Clube do Dorama as pessoas votam no que eu vou assistir durante o mês. Pra eu não assistir só o que eu quero, né? Hoje a gente vai provar que cinema oriental não é tudo igual. Rimou. Não foi combinado. Ou foi? Não, não foi. Foi, porque tá escrito aqui. Foi. Basicamente a gente vai falar do cinema chinês, cinema japonês e cinema coreano. Existem mais tipos de cinema oriental, mas vamos focar nesses três que já tá bom, né? Dica! A Ásia não tem só 3 países. E nem só tem a Ásia no Oriente. Vamos começar pelo cinema chinês, então. Que é o maior, né? Quer dizer... Porque a China é maior, então o cinema chinês, consequentemente, é o maior. O cinema chinês, ele tem um cinema muito enraizado de uma cultura de Kung Fu muito forte. Então, assim, a gente tem, tipo, o Jack Chan, que ele é chinês, claro, né? E ele faz filmes chineses desde 1803, não, mentira. E por incrível que pareça, ele faz, tipo, de verdade, tipo... Sim, não tem dublê. Não tem dublê, pelo menos na China, né? Quando ele veio pros Estados Unidos, começou a ter dublê. Não tem dublê. Não tem dublê. Jack Chan não mas trabalha com dublê. Tem um filme chamado Operação Zodíaco, que ele foi divulgado como o último filme do Jack Chan, exatamente porque na época o Jack Chan já se sentia velho. Sim. E ele falava assim, não, eu não quero mais fazer nada se eu precisar de dublê, e eu acho que eu já tô ficando velho pra isso, então vai ser meu último filme, e fim. E na verdade não, né? Não, porque ele continua fazendo essas estripulinhas mas... até hoje, mas ele não usa dublê. O que ele precisar de dublê, ele não vai fazer. E ele também já tem uns 70 anos quase, por aí, né? Vários anos ele tem. Fazem filmes, tipo, desse estilo, tipo, de Kung Fu, como O Tigre e o Dragão, o Clã das Adagas Voadoras, que são filmes conhecidos pela gente. Mas o cinema chinês também não é só feito de filme de Kung Fu, por favor, né? Existem muitas coisas boas no cinema chinês. Tem um filme muito bom chamado As Lanternas Vermelhas. Algumas esposas de um cara muito rico, que ele é um senhor feudal, podia ser considerado senhor feudal na China. Ok. Talvez, não sei, não entendo de história chinesa, mas vamos fazer aqui uma... Ele é um cara muito rico, que ele tinha 3 esposas, e ele casou com essa 4ª esposa, e a história dessa 4ª esposa e tudo mais, e não tem lutas de Kung Fu, mas ele conta uma linda história sobre uma parte da China que não é muito conhecida. Então não é só filme de Kung Fu. A impressão que eu tenho é que a China entendeu um pouco do que era uma coisa que a cultura ocidental entendia como caricato, e a China entendeu que ela poderia transformar aquilo em algo benéfico pra ela, algo que poderia ser pejorativo. Sim. Ela entendeu que é algo que dá pra ela exportar de uma forma muito fácil. Só que dentro da China não fica só nessa coisa de Kung Fu que a China entendeu que exportando pro Ocidente, o Ocidente ia aceitar fácil. Eles têm uma riqueza de obras lá dentro que infelizmente ainda ficam muito presas ao cinema asiático e ao cinema oriental, e que hoje, por conta da internet, a gente tem mais acesso. Então vamos para o cinema japonês. Sim! Cinema japonês, eu acho que ele é o mais conhecido, apesar do cinema coreano hoje em dia tá sendo muito visto, mas eu acho que o cinema japonês é o mais conhecido. Sim. A gente tem Sonhos, que acho que todo mundo assistiu na vida. Se você não assistiu, devia. Devia. É o mínimo, você nasce, assiste Sonhos e faz o resto da sua vida. É isso. Sei que tive uma boa educação porque meu professor me deu no colégio. Obrigado, professor. Eu assisti na faculdade, você acredita? Sério? Eu assisti no colégio, velho. Hoje eu sei que meu professor tinha porque... ideias muito loucas. Naquela época eu achava só, tipo, por que a gente tá vendo esse filme? Mas hoje em dia eu falo, caramba, foi bem bom. No cinema japonês, como a gente falou de Sonhos agora, ele tem muito da cultura mesmo shindoísta japonesa, assim. Não, eles falam muito mais do shindoísmo do que das outras religiões dentro deles, né? Eu sinto também que o cinema japonês, ele é um cinema, não sei se experimental é a palavra, porque experimental parece que a gente tá falando uma coisa meio amadora, né? Meio que você ainda tá aprendendo, meio que tentando. Não, mas eu acho que é um experimental no sentido de que eles
ousam sem se importar. Isso, eles é um se cinema bem mais. antigo. É um cinema bem antigo. O cinema japonês, se eu não me engano pela minha pesquisa, ele é o mais antigo dos três, assim. Tipo, dos três ele é o que tem... que começa mais muito, obras e tal. Ele começou muito antes, assim, do que o cinema. Acho que ele começou bem perto do cinema francês, né? 1800 e pouco, 1900 e bolinha, né? Então ele é bem experimental nisso. E ele consegue não se importar com isso. Tipo, o terror japonês, nossa, eu acho que... o grito, né? O grito, o chamado, cara, japonês é muito melhor que o americano. Se você assistiu o americano e gostou, cara, vai assistir o japonês, é 1 milhão de vezes melhor. Acho que como o Japão ele já vinha meio que tipo, não que os outros países que a gente tá mencionando aqui não tenham culturas, por exemplo, de teatro fortes, mas o teatro japonês ele já era conhecido no mundo inteiro, mesmo naquela época onde era muito difícil você ter ligações entre países, né? Porque tipo, transporte já era difícil, não era fácil você nem aqui no Brasil eu digo, mas tipo, lugares como França e como Estados Unidos terem ligação com o Japão. Há muitos anos atrás isso não existia. E o teatro sempre foi conhecido, né, no mundo inteiro. Acho que isso influenciou muito também o cinema. E o cinema japonês eu sinto que influenciou muito também a TV japonesa e a animação japonesa. Porque são coisas que se permitem mais. Você vê que tem muito mais variedades de roteiro, de gêneros que ele aborda, que o cinema japonês aborda, e que também a TV japonesa aborda e as animações abordam, do que de outros países da Ásia. Eu sinto isso, que ele se permite mais. Qual que eram aqueles 2 filmes que eu falei pra você assistir? O Império da Paixão e o Império dos Sentidos? Acho que é isso. Esses 2 filmes, que eu não vou lembrar o diretor agora, depois a gente escreve aqui embaixo, você vê, tipo, eles são os 2 do mesmo diretor, eles falam de coisas completamente diferentes, de certa forma, e é muito único, assim, tipo, ele é um violento, mas ele é sensual, mas ele tem fantasma, eu não vou dar spoiler aqui do que tem, você vai lá e assiste, mas... É basicamente isso, assim, tipo, ele é um roteiro único e você não vê igual, assim, no cinema chinês que você fala assim, eles têm filmes de Kung Fu. No cinema japonês não existe exatamente uma linhagem do tipo, se fala filmes de terror, cara, cada filme de terror é quase único, assim. É fantástico, assim. E tem muito mais do que, tipo, só o terror dentro do filme. Tem. E também eles conseguem fazer animação com roteiro fantástico. Também de filme que você fala assim, como eles fizeram isso? Sim. Os filmes do estúdio Ghibli são muito bons. Comics Wave, que é o estúdio que fez 5 centímetros por segundo e fez Your Name, e tem um outro também, Shikioriori, que é da Netflix. Esse estúdio também é muito bom e ele é tipo isso, é quase como se fosse um drama mesmo, só que é uma animação, né? Você vê que é um roteiro bem profundo que não fica perto daquelas animações que a gente acha que são um desenho animado, sabe? Ele tem um roteiro mesmo bem profundo que poderia até ser um filme. Vamos pro cinema coreano? Vamos! Sim! Antes disso, se inscreve no canal, no meu e no dela. Se inscreve, filho. É de graça, não custa nada. Só apertar o botão vermelho. Aqui embaixo. Pelo amor de Deus. O cinema coreano, eu sinto que ele começou a existir mais depois dos anos 80, pelo menos aqui pra gente. Eu não sei exatamente quando foi a Guerra das Coreias e se tem algum sentido, né, da Coreia do Norte e Coreia do Sul terem se desencilhado e se isso influenciou no cinema deles. Talvez sim, porque a Guerra das Coreias foi nos anos 50. E a Coreia, ela era um país que estava constantemente em guerra e constantemente sendo dominada. Então, depois que eles saíram da dominação do Japão e depois que teve a Guerra das Coreias, é que a Coreia do Sul começou a se reerguer. Então, até ela começar a se reerguer de verdade e ela ter algum material para exportação e ela ter alguma coisa como entretenimento, como o cinema, eu acho que deve ter dado esse tempo, sabe? Dos anos 50 até os anos 80. Até porque, já emendando com K-pop, K-pop foi criado no meio dos anos 90. E foi uma das coisas que começou a reerguer a Coreia do Sul. Então, se a música deles já tava, tipo, industrializando no meio dos anos 90, provavelmente nos anos 80 é que o cinema realmente tava industrializando, sabe? Tava virando algo como o cinema de qualquer outro país. Porque os filmes que a gente conhece hoje em dia, como Old Boy, Orquídea, Em Chamas, que tem no seu canal. Sim. Todos esses filmes que a gente vê hoje em dia e tem no Netflix, assim, são basicamente filmes dos anos 2000, assim. Sim. Filmes muito recentes e a gente vê que a Coreia ela ainda não tem cinema muito claro.
um cinema muito ali, firme, lógico, mas ele é um cinema muito humano. Sim. Ele trata muito de questões humanas. Eu assisti esse final de semana o Poesia, e é um filme que, assim, ele parece se tratar de uma mulher, de uma senhora com Alzheimer. E você vai ver que, tipo, cara, no final não é nada disso, assim, tipo, é muito mais profundo. Old Boy mesmo, que é super comum, que todo mundo conhece, tipo, cara, não é só a história de um cara preso. É a história muito mais forte, assim. O cinema coreano, ele tem muito dessas nuances, né? Sim. Humanas, né? Vamos dizer assim. Sim, ele consegue contar como se fossem duas histórias ao mesmo tempo. Acho que Trem para Busan, que também pode ser Invasão Zumbi, o outro nome dele, né? Que é aquele filme que, tipo, é um filme de zumbi. E aí, quando você vê mesmo a história, é um filme de zumbi, conta a história de zumbis, de uma epidemia zumbi, mas na verdade ele também é um filme político, ele fala sobre desigualdades. Então, muitos filmes coreanos, eles são feitos dessa forma. Ele tem uma história principal, mas se você prestar atenção, ele tem uma história ali por baixo do pano. Tem um filme que eu tô há 3 horas procurando, não acho, o nome está aqui, que ele é mais ou menos isso também. A história dele é uma história sobre um serial killer. Não é bem um serial killer. A história dele tem esse cara que é cafetão, e aí tem as prostitutas começam a sumir, e aí tem esse policial que não é mais policial, ele é tipo um policial que largou a polícia e agora trabalha de detetive particular, mas tipo assim, detetive de bandido, sabe? Sei. Que não tem muito crédito. E aí ele vai atrás dessa prostituta. Tipo assim, o cafetão contrata ele e ele começa a ir atrás das prostitutas pra saber o que aconteceu. E aí descobre que elas estão sendo mortas por um serial killer. A história por cima é simples. isso. Mas a história que anda embaixo dessa história é como você tem a sociedade dando muita importância para pessoas que são muito ricas. E uma importância tipo fútil, porque, por exemplo, tem uma história bem que parece superficial, mas é o que faz a crítica. Tem a história de um ministro, alguma coisa assim, que tacaram um saco de bosta na cabeça dele. A gente já viu isso aqui no E Brasil, aí né? vai tipo 15 viaturas pra descobrir quem tacou o saco de bosta na cabeça do ministro. Só que ao mesmo tempo, esse cara tá tentando achar as prostitutas, ele descobre o serial killer, ele vai na polícia tentando prender o cara, e aí não tem um policial pra acompanhar ele. Porque tipo, ele é pobre, as prostitutas são pobres, e por que a gente vai dar valor pra pessoa pobre? E ao mesmo tempo, tipo, o cara que é ministro, a gente vai botar 15 viaturas atrás de um cara que tacou bosta na cabeça dele. Tem uma putz de uma crítica, uma história, né, na entrelinha de uma outra história que também é legal, mas... Mas você pode dar um segundo olhar e ver que é muito mais profundo. É muito mais profundo. Isso. Mas, Manu, Dorama é a mesma coisa? Tipo, Dorama tem tudo essa parte de roteiro ou não? Mais Como ou que é o roteiro menos. de Dorama? O Dorama, tradicionalmente, digamos assim, ele não tem isso. Ele é um roteiro muito mais, não superficial, mas ele não tem essa profundidade toda. Ok? Óbvio, você tem doramas mais sérios e você tem doramas mais bobinhos, mais leves, mas tradicionalmente ele não tem isso. Porém, eu sinto que de 2017 pra cá, 2016, 2017 pra cá, os doramas eles andam questionando muita coisa, muitos assuntos que hoje em dia ainda são tabu em muitos lugares do mundo, inclusive aqui, mas que são também tabu lá. Então, por exemplo, tem muito dorama agora falando sobre feminismo, tem muito dorama agora falando sobre violência contra a mulher, tem muito dorama levantando questões que na sociedade coreana ainda são meio que questões assim, nossa, mas será que é um problema mesmo? Ou questões que ninguém levanta, porque vai contra aquela tradição, né, patriarcal e machista da sociedade coreana e tal. Eu não vejo ainda doramas que tenham muitos, né, tipo, um ou outro sempre tem, mas eu não vejo muitos doramas hoje que tenham essa coisa de duas histórias ao mesmo tempo e que tenham uma crítica velada e tal. Mas eu vejo doramas hoje em dia, né, os mais atuais, eles tendo mais voz, assim, eles servindo pra você questionar coisas e levar pra sua vida e não ser só uma historinha de um romance e tal que você vai assistir e pronto, ou sei lá, uma história policial que você vai assistir e pronto. Ah, legal. E se você quiser saber mais sobre Dorama, se inscreve no canal dela. Sim. Até eu tô vendo o Clube do Dorama e eu nem gosto de Dorama. Que é ótimo. Agora já gosta, porque já viu 3 clubes do Dorama, eu acho. Não, eu vi 2 Clubes do Dorama. Quer dizer, mais ou menos, porque Burns Book não é
Burns Book não é Burns Book, é... Não é Burns Book pra começar, que é Romances a Burn Book. Não, não é. Não é tá no Romances a Bonus Book. Já fez até eu falar o nome errado. Não tá no Clube do Dorama, mas eu assisti. Então pronto, então já viu 3 doramas por conta de um canal, já é dorameira, não é mesmo? E é isso, E ela eu já falo de até doramas fez e cinema. eu gostar de uma banda de K-pop. Ela é inteira. EXO-L. Você não sabe o que é isso, certeza, assim como ela, mas ela é EXO-L. E é isso aí! E é isso! Se você quiser ver mais vídeos nossos, se inscreve no canal, ótimo, não. Se inscreve no canal também. Curte, compartilha. Sempre. E vai no canal da Manu que tem mais um vídeo nosso. Sim, e lá a gente vai falar sobre 3 diretores de cinema coreano. Sul-coreano. Sul-coreano, claro. Que é importante. Que você não Você perde conhece. por esperar. Você conhece, mas deveria conhecer mais. É isso. É isso mesmo. Tchau. Tchau.